E agora a gente entra no terceiro bloco, que o tema é futebol, né? Acho que a maioria da torcida rubro-negra, né, tem uma atenção especial pelo futebol, né? E todo mundo quer saber as propostas dos candidatos para o futebol do Flamengo, né? Que a gente vê hoje na atual fase aí, que, né, precisa realmente de uma melhora. Na ordem, né, do sorteio, o candidato Cacau Cota tem 1 minuto para perguntar para o candidato Valim Vasconcelos sobre o tema futebol. Primeiro, a dívida, de novo, não é esclarecida. Mais um momento que eu faço um desafio e ninguém esclarece essa dívida. Fantasiosa, a maior mentira que tem na história do Flamengo. Bom, quanto à pergunta sobre futebol. Candidato Valim, fiz outras perguntas, não vou repetir as mesmas perguntas que eu fiz no outro debate, até por respeito, você já me respondeu, eu já entendi, então eu vou tentar fazer diferente. Candidato Valim, você é a favor ou contra a esse modelo de conselho gestor? 2 minutos, Valim. O modelo de gestão do futebol que a gente imaginou e a gente praticou durante um tempo, desde o início, é um modelo que a gente acha mais adequado para o futebol, ou seja, que você tenha toda a parte estratégica, planejamento, tudo que é importante para o orçamento do futebol para o ano seguinte. Isso não deve ficar a cargo de uma pessoa só. A gente entende que tanto a área de marketing, a área financeira, a área de planejamento, que são intimamente ligadas e dependem, todas as decisões de futebol vão estar ligadas intimamente a essas áreas, tem que haver um comitê do futebol que é composto por essas pessoas. E depois, para que o vice-presidente de futebol e o diretor executivo de futebol, com base nas decisões do comitê, aí sim, toquem o dia a dia. Nós somos a favor de um VP de futebol que tem autonomia, dentro do que foi decidido pelo comitê gestor, e tem autonomia para tocar o futebol juntamente com o diretor executivo. Esse é o modelo que a gente entende mais adequado. Nós vamos também trazer um gerente de futebol para a estrutura, uma pessoa que tenha liderança, uma pessoa que tenha jogado no Flamengo, tenha sido um ídolo do Flamengo, para que ele possa atuar mais diretamente com o elenco de jogadores, né? O diretor executivo fica mais na parte de planejamento, na parte das contratações, das negociações, e que a gente tem um gerente de futebol, que esse sim vai trabalhar junto com os jogadores, até para evitar alguns problemas recentes que aconteceram, que eu tenho certeza que se tivesse alguém perto dos jogadores, conversado com os jogadores sobre aquela situação, isso não teria acontecido, o Flamengo não teria exposto seus jogadores, que é o patrimônio do clube, naquela situação, e a gente teria evitado esse tipo de problema. Então, a estrutura de futebol, sim, vamos ter um conselho gestor, mas o VP de futebol é que vai ter autonomia depois para tocar o dia a dia do futebol. Cacau, você tem 1 minuto para a réplica. Bom, resumindo, não vai mudar nada. Vai continuar o conselho gestor com vice de finanças, com o BAP, com o Rodrigo Totti, com os mesmos que participaram 3 anos juntos, até 4 meses atrás. O Rodrigo Totti participava, parece que o Landim, não sei se participava, o Pova participava, o Flávio participava, você saiu, depois voltou, participava, vai continuar o Flamengo sendo gerido pelo WhatsApp, é isso que eu entendi? Você não vai romper esse modelo de conselho gestor, vai ser mantido o que está aí. Se não deu certo em 3 anos, possivelmente não vai, provavelmente, eu tenho certeza que não vai dar certo. Nós temos que romper com esse modelo. Você tem que indicar o seu vice-presidente de futebol, que você indicou, e manter ele, dar carta branca para ele, junto com o diretor executivo de futebol. É assim que eu penso o Flamengo. Técnico, diretor executivo, um presidente. E o presidente sou eu, Brasil. O regime é presidencialista. Eu não vou estar no Flamengo para dar volta olímpica no basquete, para dar volta olímpica no futebol. Eu vou estar no Flamengo as decisões difíceis. Na hora que tiver um problema com o jogador lá, eu vou colocar a cara para responder. Eu espero que você faça o mesmo. 1 minuto para a réplica, Valim. Eu acho que o nosso modelo, o VP de futebol, que aliás anunciamos ontem, vai ser o Rodolfo Landim, que é uma pessoa com experiência, uma pessoa com liderança e com comando, que aliás é o que está faltando no futebol do Flamengo hoje, é comando. Por isso chegamos nessa situação e então decidimos indicar o Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim vai fazer esse papel de VP de futebol e vai ter autonomia
vai discutir com o conselho gestor, com a parte que a gente tem que ter o orçamento do futebol, a gente tem que definir limites para contratação, a gente tem que definir como a gente vai buscar as verbas para contratar os jogadores. Então é importante também que o marketing e a finanças de orçamento estejam participando. E o Rodolfo Landim, com toda a sua experiência, sua credibilidade, vai poder exercer esse tipo de papel, e eu tenho certeza que vai ser bem sucedido, e a gente vai estar bem representado, inclusive junto com os jogadores. Acho que é importante, quando tiver um problema, que o VP de futebol mostre a cara, isso é fundamental. Agora, né, na ordem já sorteada, Vali Vasconcelos tem 1 minuto para perguntar a Cacau Cota sobre o tema futebol. Cacau, eu queria entender, que eu acho que também é fundamental para o Flamengo, né, a sua posição sobre divisões de base. A gente, vários anos aí, que o Flamengo não revela jogadores para o time principal, ou muito poucos jogadores, e efetivamente o Flamengo sempre teve sucesso, né, quando boa parte da equipe do principal era composta por meninos da base, que eram meninos que já sabiam o que é vestir a camisa do Flamengo, já eram garotos comprometidos, enfim, não sentiam o peso da camisa. Toda vez que esses meninos entraram em campo, honraram a camisa, o Flamengo sempre foi muito bem sucedido. Gostaria de saber os seus planos, Cacau, para revitalizar as divisões de base. Bom, é muito simples. Primeiro, eu não contrataria o Fernando Gonçalves para estar dentro do futebol do Flamengo. Fernando Gonçalves é uma pessoa que era ex-diretor da Trafic, enquanto no caso do Ronaldinho. Quer dizer, tem um empresário de jogador dentro do futebol de base do Flamengo e do futebol profissional. Então, resumindo, essa pessoa, por mais competente que seja, por mais não esteja mais vinculada a jogador, mas sempre é ruim para o Flamengo. Essa pessoa está dentro do futebol do Flamengo. Então, primeiro, eu não faria isso. Agora, falando tecnicamente, eu vou ter um formador, um técnico formador de geração. O que é isso? O técnico vai começar lá no mirim, no pré-mirim, e vai até o juvenil entregando o jogador profissional. Ele volta de novo para o mirim. Por que isso? Ele vai acompanhar aquela geração de todas aquelas idades dos meninos, acompanhar a família, acompanhar a evolução psicológica e técnica e física do menino, ver se ele está precisando algo mais psicológico, de alimentação, de fisiologia, de musculação, de acompanhamento psicológico na família. O que está faltando para aquele atleta? Então é importantíssimo você criar esse técnico de geração. Ele vai entregar o garoto lá no profissional. Outra coisa, vou pegar os campeões do mundo, os campeões de 87 e 92, os que não têm função, que estão aí às vezes no Master, e colocar dentro do Flamengo. Não tem técnico de goleiro, nós vamos ter técnico de zagueiro, técnico de meio campo, técnico de centroavante. Isso não vai encarecer a folha do futebol. É muito barato e um reconhecimento à vida desses atletas, desses ídolos. Colocar ele como exemplo dentro do futebol de base. Olhar para o menino, olha só, menino, esse cabelo. Calma, você não ganhou nada. Você só é jogador de fato quando você vence no profissional. Enquanto você não tem sucesso profissional, você não tem sucesso nenhum. É uma grande mentira, é uma grande fantasia. Técnico, formador e a geração campeã dentro do futebol de base. 1 minuto para a réplica, Valim. Eu acho que é importante para a gente começar a melhorar a base é a infraestrutura, né? Então, a própria construção do CT, e principalmente, não só da parte de equipamentos, né, e do campo, mas a própria parte dos dormitórios, para que você possa trazer meninos de outros estados. Quer dizer, hoje o Flamengo, basicamente, ou quando a gente chegou lá, não tinha um dormitório para os meninos de outros estados ficarem, né? E a gente está muito restrito a captar meninos só do Rio de Janeiro. Então, com o término do CT, a ampliação dos dormitórios, você vai poder proporcionar que esses meninos de outros estados venham treinar na Gávea. Também a indicação de olheiros, né, que começou quando era VP de futebol, para que esses olheiros possam participar e ver e assistir os campeonatos brasileiros e outros campeonatos de base, né, para a gente poder captar. A própria questão dos recursos também, que é importante, mas o que a gente mais
quer trazer para nossos torcedores é a participação do Zico, que o Zico seja o grande inspirador desses meninos, para que eles possam se desenvolver e possam ser atletas e homens como o Zico foi, e isso possa inspirar esses meninos a se desenvolver e participar do time profissional do Flamengo. Então, vamos ter o Zico com a gente e esperamos que ele possa nos ajudar e vai nos ajudar a desenvolver a nossa base de novo, craque o Flamengo faz em casa. Um minuto para a tréplica, Cacau. Bom, candidato Marinho, você falou da contratação do Fernando Gonçalves, eu não sei quem contratou, foi o presidente, foi você. Outra, o Zico está sendo usado de novo, foi usado na última campanha, disseram na última campanha que o Zico ia ser o grande homem forte do futebol do Flamengo, que o Zico ia opinar em tudo. O Zico não opinou em nada, não participou de nada. Muito triste isso, porque ficar usando a imagem do ídolo e depois ele não participar ou realmente não puder assumir esse compromisso. Eu não vi nenhuma declaração ele afirmando que vai assumir o futebol de base do Flamengo. Seria mágico. Para mim, na verdade, o Zico deveria ser o presidente do Flamengo e não gerir o futebol de base. Eu acho que é muito pequeno o tamanho do Zico. Ele agora estava concorrendo à presidência da FIFA. Pode ser um futuro presidente da CBF, um futuro presidente do Flamengo. Colocar ele para administrar a divisão de base do Flamengo é diminuir muito o tamanho do nosso ídolo. Não usar o ídolo somente nessa área eleitoral. Você teve lá na Patrimônio, você teve lá na vice de futebol. Podia ter feito esse convite quando estava lá. Bom, agradeço aí aos candidatos. Terminamos aí o nosso terceiro bloco.